O tema de hoje é a tecnologia de computação para pequenas empresas. É um tema super importante. A gente tinha falado nas aulas anteriores, né, sobre sistemas contábeis, sobre controle, sobre administração de capital de giro. Quer dizer, todas as situações que acontecem nas empresas, no dia a dia delas, né, na dinâmica de compra e venda de mercadorias, a compra pelo comprador, né, alguém na empresa que é responsável por comprar matéria-prima ou por comprar a mercadoria, e as pessoas que estão vendendo ali, né, na empresa ou na indústria. Então, com a matéria-prima é feito o produto acabado é vendido, por exemplo, para lojistas. Já no comércio, compra-se a mercadoria já pronta, essa mercadoria é vendida, né? Então, são processos que acontecem tanto na indústria quanto no comércio, e o prestador de serviço, por exemplo, ele vai comprar materiais que ele precisa para o trabalho dele de consultoria e todo o serviço que ele presta que ele vai receber. Só que todos esses aspectos que acontecem, todas essas coisas que acontecem na indústria, no comércio e na prestação de serviço, elas podem ser muito mais ágeis, a informação chegar em tempo real para os tomadores de decisão, se a gente tiver por trás uma tecnologia de computação, né? Então, a informática é muito importante nesse processo, principalmente quando a gente pensa em empresas médias e grandes, né, que tem muito volume de vendas, volume de informações, mas também são muito importantes para a pequena empresa. A pequena empresa pode usar a informática como uma grande aliada para a tomada de decisão. Tá? Então, é super importante, eu falei em algumas aulas anteriores da importância dos programas de computadores, né, os sistemas informatizados para empresas. E a gente vai comentar um pouquinho nessa aula. Então, as funções baseadas em computação que estão disponíveis para pequenas empresas não se limitam a atividades de registro e manutenção de dados, mas inclui diversas outras aplicações. O que ele está dizendo aqui que para a pequena empresa não é um banco de dados simples, né, um banco de dados de fornecedores, ou um banco de dados de clientes, ou um banco de dados de produtos, né, que vai te dar a informação de estoque. Não é só a atividade de registro dessas pessoas, né, físicas ou jurídicas, ou no caso mercadorias, mas também outras aplicações. Então a gente pode ter relatórios a partir disso, a gente pode ter cálculo de custo de produto, a gente pode ter informações contábeis geradas, a gente pode ter informações fiscais. Então a informática agiliza muito esse processo. Aplicações em marketing e finanças, né? Então a tecnologia de computação encontra grande aplicação nas pequenas empresas para acompanhamento das transações financeiras, através de sistemas como entrada de pedidos. O que é entrada de pedidos? Imagina que tu vá numa loja de roupas, né? Tu vai comprar uma camiseta. Chegou lá, foi atendido pelo vendedor, o vendedor vai te mostrar as opções, tu vai provar, né? Vai lá no provador, vai provar a roupa, tu vai perguntar o preço, e aí vamos imaginar que tu resolva comprar aquela camiseta. Então ele vai, se for uma empresa mais organizada, né, com mais condições, ele vai chegar num terminal, né, de computador, vai buscar o teu nome no banco de dados de clientes, ou vai te cadastrar na hora, e aí vai colocar o código do produto que tu comprou, aquela camisa, né, vai colocar a quantidade, e aí vai fechar o pedido. É isso. Se for um sistema interligado, que é o ideal, né, a gente vai falar no final dessa aula, alguém lá no caixa vai receber aquele pedido, né, tu vai como cliente aproximar-se do caixa para fazer o pagamento, tu vai fazer o pagamento ali, né, então a empresa vai receber no caixa, ou então tu vai assinar uma duplicata, que se for contas a receber,
essa camiseta vai ser entregue por alguém, né? E vai ser dado baixa no estoque. Então é assim que funciona, mais ou menos, né? Então esse sistema sendo interligado, ele vai permitir que a empresa possa fazer online pedidos, que ela possa emitir duplicatas, né? Então vai ficar como obrigação na tua ficha de cliente, contas a pagar, né? Aí já é o que tem a ver com o fornecedor, e o estoque. Então comprou a camiseta, deu baixa na camiseta no sistema. Então os sistemas mais sofisticados são integrados, justamente porque precisa ser, né? De modo que é minimizada a duplicação da entrada de dados. Então um servidor, rede, outro servidor e outro servidor. Pensem numa grande loja de eletrodomésticos, né, que vocês vão comprar. É assim que funciona. Tu faz a compra, o vendedor faz o pedido, depois tu vai no caixa, o pedido já está lá porque os computadores estão interligados. As informações entram apenas uma vez e são vistos por todos, né? E todos esses subsistemas, venda, recebimento do caixa, emissão de nota fiscal, baixa de estoque, tudo isso fornece dados para esse sistema contábil, né? Esses computadores, né, estão, ou notebooks podem ser também, né, ou até celulares também, eles vão estar interligados nessa rede interna da empresa. Então, podem produzir relatórios financeiros, como demonstrações de resultado. Lembra da DRE, que vai dizer se a gente teve num período lucro ou prejuízo? À medida que esses dados forem alimentados, né, esses campos forem alimentados com esses dados, a gente vai conseguir produzir automaticamente esses relatórios. E também balanços patrimoniais, que a diferença do balanço patrimonial é a evolução da empresa ao longo do tempo, desde a sua abertura há anos e anos atrás até hoje. Então, é um retrato de toda a história da empresa, o balanço patrimonial. Enquanto que a demonstração de resultado do exercício pode ser algo de períodos que tu está querendo analisar, ok? E aí a gente tem as redes de computação, que são muito importantes, são redes internas. Tu já deve ter visto em alguma loja, né, vendedor fazendo pedido pelo celular, ou fazendo pedido pelo notebook, ou por um computador, né? Mas o importante é que todos os equipamentos, né, como a gente vê aqui, um notebook, um celular, um tablet, poderia ser um computador, né, precisam estar interligados. Então a automação do escritório tem crescido dramaticamente com a popularização da rede local de computação. Daí alguém aí pode estar se perguntando, tá, mas isso não é perigoso? Por exemplo, tem a pessoa que está lá no escritório, que faz a compra de mercadoria, aí o vendedor ele vai ter acesso a isso, ele pode bagunçar a compra de mercadoria feita lá pelo comprador no escritório. Não, gente, não acontece isso. Existe uma coisa que se chama permissões, né? Então os sistemas eles vão dar permissões diferentes dependendo do tipo de usuário. Então o usuário que é o vendedor, ele vai ter permissão o quê? De checar estoque de mercadoria, de checar preço de produto, nome de produto, banco de dados de clientes, isso que ele vai ter acesso. Ele não vai ter acesso à informação financeira lá do caixa, ele não vai ter acesso à emissão de nota fiscal, ele não vai ter acesso a relatórios gerenciais, a compra de mercadorias, não, isso ele não vai ter. São permissões que são dadas de acordo com o usuário. Então o usuário, né, o vendedor, por exemplo, ele vai logar no sistema com o login e senha dele. E aí vai lhe dar aquela permissão só restrita à parte de venda. A pessoa do caixa, ela vai logar, né, entrar com login e senha, ela vai ter a permissão com a parte financeira apenas. O comprador lá, talvez ele tenha acesso a tudo, não sei. Depende muito do tipo de trabalho, né? Com certeza a pessoa que trabalha com a informática na empresa, essa pessoa, o login e senha dela, permite acesso 100% a todo o sistema, porque é necessário por ela ser a grande responsável por tudo na empresa.
Então a rede local de computação, que é conhecida como LAN, é uma série interligada de dispositivos de computação, principalmente computadores pessoais, mas aí entendam notebooks, celulares, tablets, né? Hoje está muito mais avançado isso, né? Que são capazes de transferir e compartilhar informações dentro de uma área geográfica limitada, né? Que é, no caso, aquela loja ou aquela fábrica, né? Mas é interessante que com o advento da internet, tu consegue fazer essa rede, né, é uma rede mais ampla, que é também conhecida como WAN, né, WAN, que tu consegue também interligar filiais. Então tu tem a matriz e tu tem lá 4 filiais, elas é como se fosse uma grande LAN, mas elas estão geograficamente distantes. Como que tu faz aí esse acesso? Pela internet. Aí a mesma coisa, é como se a pessoa entrasse com login e senha e ela tivesse acesso lá na filial de informações da matriz, tá? Volto a dizer, até na filial também eles terão acesso de acordo com as permissões que lhes forem dadas pelo responsável pela informática. Então a gente tem aqui o banco de dados, geralmente é simbolizado, né, por esses esses desenhos aqui, né? Tu tem ali o banco de dados, emissão de guias de cobrança, cadastro de clientes, contas a receber, emissão de pedidos de compra do vendedor, né? Então ele precisa ter acesso ao cadastro de clientes, né, o banco de dados de clientes, e também o banco de dados dos produtos, no nome dos produtos. Aqui, para tu cobrar o cliente, tu precisa ter acesso ao cadastro dele e também as duplicatas a receber, na qual vai constar o nome dele. Emissão de contas a pagar, tu vai ter que ter acesso a um cadastro de fornecedores, ao cadastro de pedido, né, o que tu comprou do fornecedor e o que tu está devendo, né, o contas a pagar. Emissão de ordens de fornecimento, então cadastro de fornecedores, cadastro de itens, né, pode ser matéria-prima ou produto acabado, e folha de pagamento, cadastro de funcionários. Então veja que cada um desses aqui, parece um grande tambor, né, eles são um banco de dados, né, onde vão ter dados ali e que tu vai buscar os dados que precisa. Isso está nesse site, né, a nossa fonte. Aí a gente tem sistemas que são bem amigáveis, né? Aqui, por exemplo, uma pequena empresa pode fazer sistemas no Microsoft Access, né? Relacionamento, então, banco de dados de fornecedores, o que precisa ter? Nome da empresa, nome do contato, cargo do contato, endereço, cidade, região, CEP, país, telefone. Né? Banco de dados de produtos, nome do produto, código do fornecedor, que tu vai buscar aqui, código da categoria, quantidade por unidade. Né? Então, qual que é a unidade? Né? A unidade, é dúzia, é pacote, preço unitário, unidade em estoque, né, que é o estoque, unidades perdidas, nível de reposição descontinuado. Aí tem outros, né, funcionários, nome, cargo, tratamento, data de nascimento, data de contratação, categorias, pedidos, né, código do cliente, código do funcionário que fez o pedido, vendedor, data do pedido, data da entrega, data de envio, via, frete, nome do destinatário, endereço, clientes, nome da empresa, nome do contato, cargo do contato, e por aí vai, transportadora, que também é um banco de dados, né? Então esses bancos de dados, eles vão estar interligados e vão ajudar no sistema. Eu trabalhei bastante com sistemas desse tipo, né? Por isso que eu consigo imaginar bem o funcionamento deles. Aí aqui a gente tem, por exemplo, né, dentro de um banco de dados desse, aí tu vai entrar e aí tu tem ali sistema de controle e administração de processo. Então são campos que tu vai preencher. Aqui tá de processo, mas podia ser de fornecedores, podia ser de clientes, podia ser de produtos, podia ser de folha de pagamento, poderia ser de matéria-prima, vários tipos de banco de dados, e aí tu vai preencher as informações de cada um. Imagina que tu vai chegar numa loja e tu não tem cadastro.
Então o vendedor ou outro funcionário qualquer vai te cadastrar, já vai aparecer um número sequencial, vai digitar o teu nome, vai pedir o teu CPF, RG, a situação, né, se é solteiro, se é casado, vai ver as informações, e aí vai digitar várias informações tuas. Esse banco de dados, essa ficha é a ficha tua de cliente, né? Se ela for robusta o bastante, a empresa consegue até ao longo do tempo acompanhar o teu histórico de compras naquela empresa, né? E aí pode até te oferecer, olha, eu vi que nos últimos anos tu tem comprado muito dessa camisa, estamos agora com a promoção de novas camisas para a linha outono e inverno. Por quê? Porque tu sabe o que aquele cliente, o histórico dele de compras. Se isso estiver informatizado, facilita muito. Então, esses bancos de dados, né, eles são interligados, podem gerar consultas, então tu vai consultar, tu pode editar, mas no caso da edição, geralmente são funcionários de escritório, né? Tu não vai permitir isso para o vendedor. Tu pode gerar relatórios, formulários, ter tabelas, tá? Tudo isso vai auxiliar a tomada de decisão. E aí tu tem aqui, por exemplo, o menu, né, com tabelas, consultas, formulários, relatórios, páginas, etc. É muito bom, é muito tranquilo usar e te dá muita informação, pessoal. Uma outra ferramenta também importante é a chamada intranet, né? Então, como os computadores estão ligados, estão em rede, né, uma rede interna, mas que pode ser interna fisicamente, mas interna em termos de empresa como um todo, né? Tu pode estar interligando filiais em outras cidades, até em outros estados, né? Tu pode ter a chamada intranet, né? Que é uma rede interna que vai interligar essas filiais, né, em outras regiões geográficas. E também essa rede interna pode favorecer, inclusive, os chats, né, os bate-papos ali que podem ser feitos também entre os funcionários, o que ajuda a reduzir hoje, principalmente, né, custo de ligação de telefone, telefônica e outras formas mais. Claro que eu sei que hoje isso caiu bastante, né, porque a gente pode utilizar a intranet, mas tu pode utilizar um serviço de mensagem instantânea como o WhatsApp, né, o Telegram e outros mais. Ok? Bem, então lembrar que a tecnologia da computação ela é vital para as grandes empresas, para as médias empresas, mas também para pequenas empresas. Vai permitir a agilidade dessas informações, a tomada de decisão e também o controle interno. Lembra que eu falei do controle interno? Tudo isso vai ser facilitado na pequena empresa. Dúvidas? Façam comentários aí no YouTube, perguntem. Convido que se inscrevam, né, nos nossos canais no YouTube, conheçam os nossos cursos gratuitos de administração e sustentabilidade, o nosso site, o Administração Verde, tá, os nossos livros. Recentemente a gente vai publicar um novo livro, né, que é esse Consumo Consciente, a segunda edição dele pela editora Apres, tá? Então convido quem tiver interesse, procurem o livro. É um livro bem interessante sobre consumo consciente, que a gente tem também um curso aqui no YouTube gratuito. Então eu quero agradecer a atenção de vocês e até a próxima aula.